vamos orar a Deus, vamos falar com Deus agora, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, que nos instrua. Então vamos falar com Deus em oração. Convido você que está aí para também orar comigo, para nós orarmos juntos e pedirmos ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa que nos deu, Senhor, privilégio e oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, para a transmissão da Tua palavra. Pedimos a Tua sabedoria, pedimos a Tua orientação, a Tua direção, Senhor, que em tudo Teu nome seja glorificado e exaltado. Abre o nosso entendimento, faz-nos compreender, Senhor, a Tua palavra e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ótimo. Então vamos começar então a nossa escola dominical dessa manhã. Deixa eu beber uma água aqui para a gente começar nosso estudo. Bom, gente, olha só. Vamos falar sobre batalha espiritual e as armas do crente, ok? Batalha espiritual e as armas do crente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está nos assistindo aí, você que está com a gente aí, abra a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá? Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, tá bom? Lembrando que o apóstolo Paulo, ele fala sobre batalha espiritual em diversas cartas, tá? Você tem muito presente essa questão da batalha espiritual em Efésios. Em 2 Coríntios, Paulo também elenca esse tema tão importante, tá? Jesus fala sobre batalha espiritual, tá, gente? Então, Pedro fala sobre batalha espiritual. Então, esse tema, João fala sobre batalha espiritual. Então, você vê os apóstolos, tanto Jesus quanto os apóstolos, todos eles vão trabalhar esse tema batalha espiritual. Infelizmente, gente, eu tenho que reforçar aqui com vocês. Infelizmente, esse tema, batalha espiritual, ele acaba sendo mal interpretado por muitas pessoas e por causa da má interpretação desse tema tão importante da Bíblia, se faz loucuras em nome de batalha espiritual. Tá? Eu já vi alguns irmãos, pastores que já conversaram comigo, que assistiram palestras de batalha espiritual assim, mas umas coisas assim muito loucas acerca de batalha espiritual. Parece que as pessoas viajam muito nessa questão de batalha espiritual, tá? Eu já vi pessoas fazerem coisas que eu não gosto nem de falar aqui na internet com vocês, em nome de batalha espiritual, que você vai ficar assustado de saber. Eu vou falar uma coisa para vocês. Como a gente está na internet, não vou falar nada, não é nada demais, mas eu lembro que uma vez uma pessoa chegou numa cidade e ela diz, segundo ela, Deus tinha revelado a ela, só para você ter uma ideia das ignorâncias que se faz em nome de batalha espiritual. Só para você ter uma ideia da importância da gente estudar esse tema e saber bem o que é isso. Tá? Então esse pastor que chegou numa cidade, ele disse que Deus tinha revelado a ele que para ele ministrar a palavra naquela cidade, ele precisava cercar a cidade para que os demônios não entrassem na cidade. Né? E aí o que Deus orientou ele? Segundo ele, Deus orientou ele que ele deveria ir nas entradas da cidade principais, nas entradas norte, sul da cidade, as entradas principais, e que ele urinasse nas entradas da cidade, porque a urina dele, né, se ele urinasse, ele estava marcando o território, como um animal, né, assim que o cachorro faz. Então, se ele urinasse, ele estaria marcando aquele território para que os demônios não entrassem. Tá? E a igreja, quando ouviu isso, certamente algumas pessoas entraram em delírio. Nossa, que homem usado. Mas você vê, aonde temos na Bíblia, aonde nós temos na Bíblia esta informação? Aonde nós temos essa instrução de que a urina do crente pode impedir demônios de entrar em algum lugar. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tema batalha espiritual. Isso é apenas a ponta do iceberg, gente. Isso é apenas a ponta do iceberg do que se faz em nome de batalha espiritual. Então a gente precisa muito compreender esse tema, porque é um tema muito importante para nós crentes. Precisamos
compreender bem para não sermos dominados pelas ignorâncias que são ensinadas em nome de batalha espiritual. É por causa da ignorância com relação à batalha espiritual que algumas igrejas estão vendendo rosa ungida, que algumas igrejas estão vendendo sal grosso para expulsar o mal, que algumas igrejas ungem a vassoura para que você tire o mal de dentro da sua casa, que algumas igrejas ungem a lâmpada para trazer luz para dentro da tua... Então, por causa de ignorâncias com relação à batalha espiritual, algumas igrejas pintam e bordam, e esses grandes pastores, assim, esses apóstolos da fé, vão lucrando com a ignorância do povo em nome de batalha espiritual. Então a gente precisa ter muito cuidado com batalha espiritual, porque muitas pessoas estão ignorantes com relação a esse tema, muitos crentes são ignorantes com relação a esse tema que é tão importante para a igreja. Se nós aprendermos um pouco mais nessa manhã sobre batalha espiritual, e é isso que eu espero que o Espírito Santo nos ajude aqui nessa manhã, entendermos mais, nós não vamos ser enlaçados por essas ignorâncias que são ensinadas. É o feijão poderoso, né? É o sal, é a rosa, é a areia do Jordão, e aí por aí vai, né, gente? Por aí eu sei que vocês devem ter em mente um monte de coisa que você já viu, é o lenço do pastor, do apóstolo com suor, que é poderoso para curar, e aí então a gente vai entrando. Então as pessoas, em nome de batalha espiritual, as pessoas fazem assim loucuras, mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante, batalha espiritual. Eu queria ler com vocês Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Eu já vou interagir com vocês aqui. Estou vendo a irmã Norma lá em Teresópolis dizendo, forte isso, pastor. É forte, irmã Norma. Não é verdade? É forte demais esse assunto e a gente precisa aprender um pouquinho mais juntos, né? Eu não vou dizer para você que eu sou um mestre em batalha espiritual, um PhD, até porque não existe isso, tá, gente? Esses termos que se dão aos homens aí, doutor em divindade e tal, isso aí são termos humanos, não existe isso. Tá? A gente aprende sobre batalha espiritual como? Orando, tendo comunhão com Deus e lendo a palavra de Deus e aprendendo a palavra. Assim nós vamos crescendo dentro dessa área de batalha espiritual. Eu tenho muito receio, com todo carinho, com todo respeito aos meus amigos pastores, ensinadores, mas eu tenho muito receio com relação a esses seminários que são feitos sobre batalha espiritual. Eu confesso para você que eu acho que o melhor lugar para a gente aprender sobre batalha espiritual, sabe onde é? É na igreja, no culto de doutrina, aprendendo a Bíblia Sagrada. Eu acho que ali é o melhor lugar para a gente aprender sobre batalha espiritual. Eu tenho muito receio com relação a esses seminários de batalha espiritual. Tá? Respeito, volto a dizer, não estou condenando. Eu sei que tem muita coisa boa, mas tem umas coisas aí muito estranhas com relação à batalha espiritual ensinado nos nossos dias. Vamos para a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 até o versículo 20. Olha, hoje a voz tem que ajudar, né? Porque vocês vão me ajudando aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oh, glória! Ótima! Texto. Gente, esse texto aqui é fantástico, é muito poderoso, né? Assim como toda a palavra, mas se a gente pegar esse texto e for fazer uma exegese dele, nós vamos ficar aqui pelo menos aí algumas horas meditando, mas vamos nos deter à revista, e você que está nos assistindo que não tem revista, apenas nos ouça, porque daqui a pouquinho a gente vai fazendo uso da Bíblia e você vai participando com a gente. Bom, na introdução da nossa revista diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, é o que veremos na presente lição. Então, que Paulo diz que nós estamos numa guerra espiritual muito grande, já falei isso, a gente tem trabalhado isso no Culto Doutrina. Nós como igreja, irmãos, estamos inseridos numa grande batalha espiritual. A partir do momento que você é crente, você está inserido numa guerra espiritual. E nesta guerra espiritual, gente, nós precisamos destas armas de Deus, das armaduras de Deus, tá? Então, seja você, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou nada. Você é crente. A partir do momento que você é crente, a partir do momento que você é salvo, a partir do momento que você é de Jesus, você está inserido num campo de batalha. Você tem um inimigo que quer te derrotar, que quer te destruir, e que você precisa ter as armas para vencer este inimigo. É isso que Paulo está dizendo. E que nós, como crentes em Jesus, todos nós, gente, precisamos dessas armas. Seja você um novo crente, seja você um crente mais antigo, todos nós precisamos dessa. Nós não vencemos o diabo, preste bem atenção, gente, não vencemos o diabo com o tempo de crente. Nós não vencemos o diabo com a carteirinha de membro de igreja. Nós não vencemos o diabo, tá? Com esses artifícios. Nós vencemos o diabo e as forças do mal com as armas que Deus dá à sua igreja, com as armas que Deus concede ao seu povo. E nós precisamos entender isso. Tá, ok? Então vamos lá no tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Diz assim: a expressão que é fortalecidos no poder do Senhor, a expressão na forma passiva fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então vamos lá, para você entender. Para termos este poder, tá, nós precisamos nos revestir de poder, de força. Nós precisamos das armas. E assim como um soldado, não basta apenas um soldado ter armas, tá? Os soldados romanos, eles tinham armas, mas eles eram muito bem preparados fisicamente. Ora, irmãos, para empunhar uma espada numa batalha, a pessoa precisa ter um vigor físico enorme, excelente. Então, na guerra espiritual, nós vamos ter as armas. Mas nós, para usar essas armas, nós precisamos também de vigor, não de vigor físico, mas desse vigor espiritual. Não que o vigor físico não seja importante, mas a força que nós precisamos para empunhar essas armas, as forças que nós necessitamos para empunhar essas armas, são a força que vem de Deus, a força que vem do céu. Tá? Mas para eu ter esta força, e para você que me assiste ter esta força, você precisa buscar essa força em Deus, através do quê? Da tua comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus que está em você vai te proporcionar esta força, tá? Por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no poder do Senhor. O poder vem de Deus, a força vem de Deus. E como? Através da minha comunhão com Deus. Então eu preciso intensificar a minha comunhão com Deus para ter forças para vencer na batalha espiritual. Tá? Então eu não tenho como usar as armas de Deus sem esta força. Essa força me habilita,
Esta força me capacita a usar o que, pastor? As armas de Deus, que eu vou falar daqui a pouco. Então a primeira coisa importante, gente, é que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. E para eu estar fortalecido no Senhor, eu preciso buscar a viver em santidade, eu preciso aprender a obedecer a palavra. Pastor, essa força vem de Deus sobre mim, sim, quando você está em comunhão com Deus. E para eu andar em comunhão com Deus, eu preciso buscar viver em santidade, eu preciso buscar viver no temor de Deus, eu preciso obedecer a palavra. Olha o que a revista diz, gente. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Olha só, conhecer as escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não adianta, gente. Não, mas eu conheço muito a Bíblia. Eu conheço gente que conhece muito a Bíblia e caiu. Eu conheço gente que chegava no púlpito, falava um monte de versículo bíblico de cor, sem olhar a Bíblia. O cara conhecia o Salmo 119 todos, sem olhar a Bíblia, e caiu, cara. Não adianta, o fato de conhecer a Bíblia, o fato de só apenas conhecer intelectualmente, não vai te dar poder. O poder está quando você conhece, aplica e vive esta palavra. Aí isso gera poder em você. Tá? Eu conheço um monte de gente. Quantas vezes você vai evangelizar um cara que tá lá no mundo desviado, tá todo maltrapilho. O cara fala um monte de texto da Bíblia para você. O cara conhece texto da Bíblia. O que adianta? Sabe por que ele está naquela vida maldita? Por quê? Porque conhece, mas não vive. Então é um perigo conhecer a Bíblia e não viver a Bíblia. Porque quem conhece Bíblia e não vive Bíblia é o diabo. É Satanás. Satanás conhece as escrituras, tanto é que lá no deserto, ele vai usar das escrituras contra Jesus. Então se tem alguém que conhece a escritura, gente, é Satanás. Agora, o grande dilema é por quê? Por que ele não tem poder de Deus? O diabo não tem poder de Deus. Mas ele conhece as escrituras, ele não tem poder de Deus porque ele não vive em obediência, ele não vive em santidade. O diabo vive no engano, na mentira, na corrupção. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário viver a palavra, é necessário ter a palavra no coração. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração não é guardar a palavra na mente. Existe uma grande diferença em guardar a palavra na mente e guardar a palavra no coração. Guardar a palavra na mente é saber de qual é salteado a palavra. É recitar um texto sem olhar na Bíblia. Isso é guardar a palavra na mente. É importante? Não vou dizer que não seja. Mas mais importante que guardar a palavra na mente é guardar a palavra no coração. Porque coração fala de alma, fala de sentimento. Ou seja, guardar a palavra no coração significa dizer que a palavra faz parte da essência da minha vida. Alguém está me entendendo isso? Alguém está compreendendo isso nessa manhã? Está entendendo isso? E isso gera poder para o crente. Quando a gente vive a palavra, quando a palavra está no coração e não apenas na mente. Quem está me entendendo aí? Tem alguém me entendendo? Dá um glória a Deus aí, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui em casa, gente. Estou sentindo graça de Deus aqui. Tem gente me assistindo e dando glória a Deus. Então nós precisamos aprender que não basta apenas ir aos cultos, tá? Se eu for ao culto... Não, se você não tiver santidade, o culto em si não vai resolver para você. Não basta ir ao culto em desobediência. O culto em si só faz sentido para aquele que está buscando viver em santidade, para aquele que está buscando viver no temor de Deus. Se você for ao culto vivendo na desobediência, vivendo no pecado, vivendo na mentira, este culto ele não vai gerar nada em sua vida. Eu costumo dizer que o culto ele tem duas dimensões. Uma é divina com Deus e outra com os homens. Quando nós cultuamos a Deus num culto ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, ao mesmo tempo somos edificados. Agora, essa edificação só acontece quando eu vivo no temor, quando eu vivo na obediência, quando eu vivo na santidade. Aí sim. Por que muita gente vai para o culto, gente? Chora, pula, vira cambalhão e no dia seguinte está fraco, desanimado. Porque falta este temor, falta santidade, falta colocar a palavra no coração. É isso que a gente precisa entender na batalha espiritual.
Tá? Então é isso que nós precisamos compreender na batalha espiritual, que não basta apenas ir ao culto. É importante ir ao culto? É importante estar no culto? Sim, mas sem obediência, sem santidade, não é suficiente para você vencer no campo espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí. Então, outra coisa muito importante, está no tópico ainda 1 da nossa revista, no número 2, diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Isso aqui é outra coisa importante, uma coisa muito importante na vida espiritual, na batalha espiritual. Vigilância. Verdade. Não sei se... tá preparado aí, irmão? Deixa eu beber uma água aí, tá preparado? Olha, eu costumo dizer uma coisa, não me leve a mal. Tem gente orando muito e vigiando pouco. Não adianta. Eu prefiro 1 minuto de oração e 1 hora de vigilância do que 1 hora de oração e 1 minuto sem vigilância. Eu não sei se você está entendendo. Eu prefiro. Não que a gente ore pouco. Na verdade, nós oramos muito pouco. Essa é a verdade. Mas nós precisamos atentar que é necessário ter mais vigilância do que oração. Jesus ensinou: vigiai e orai. Tá? Então, na batalha espiritual, para a gente vencer o diabo, crente tem que vigiar. Tem muito crente que não está vigiando nada. Não está vigiando nada. Está orando muito, ora muito, grita, sai das orações rouco de tanto gritar. Vigia muito pouco. Vigia muito pouco. Tá? Então, a gente precisa entender que na vida espiritual, a vigilância, e eu vou explicar o que é vigilância, ela é importante, tem que ser em todo momento. Nós temos que estar vigilantes. Olha o que diz na nossa revista. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Então vamos lá, vamos aprender. Nós estamos aprendendo sobre batalha espiritual nessa manhã. Oração, extremamente importante na área espiritual. Isso vocês já sabem. Qual crente que não sabe que a oração ela é fundamental na vida espiritual? Mas hoje eu quero reforçar uma coisa: vigilância. Vigilância também é extremamente importante na vida espiritual. Por quê, irmãos? Porque se eu não for vigilante, minhas orações não chegam ao céu. Não, vou repetir. Se eu não for vigilante, não adianta eu ficar 2 horas orando. A minha oração não chega ao céu. Se me faltar vigilância, a falta da vigilância impede Deus de receber minha oração. Tá? Posso usar um texto da Bíblia para você? Vou usar um texto. Isaías, pega a tua Bíblia aí. Capítulo 59, bota aí para mim, Fernanda. Isaías 59. Olha o que diz Isaías. Pega a sua Bíblia. Isaías. Então não adianta, irmãos. Não adianta. Quer ver? Eu falei para os maridos, né? Eu falei para os maridos. Maridos que tratam a esposa mal. Maridos que agridem a esposa com palavras. E depois vai para oração. Vou para o monte orar. Não, Deus não recebe tua oração. Tu vai ficar lá clamando, gritando, igual um louco lá. E Deus não recebe a tua oração. As suas orações são impedidas. Faltou vigilância dentro do teu lar. Faltou vigilância com a sua esposa. E vigiar é isso. Vigiar, gente, não é só ter cuidado com o pecado, com a tentação. Vigiar é ter cuidado com as tuas atitudes. Olha o que diz Isaías 59. Fernanda botou aí para vocês. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas olha o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ei, Isaías está falando para crente. Em outras palavras, Isaías está dizendo assim: ei, queridos, deixa eu falar uma coisa. Não adianta orar sem vigilância. Não adianta orar com esse tipo de atitude.
o Senhor não vai ouvir. Então, gente, aí, por esse motivo, eu vejo alguns crentes que oram 2 horas, passam horas, mas está sempre fraco. Por que será que um crente que diz que ora tanto está sempre fraco, desanimado? Estou fraco. Por quê? Porque está faltando vigilância. Oração, é melhor 1 hora de vigilância e 10 minutos de oração do que 1 hora de oração sem vigilância. Então, você precisa saber, e eu também, que na batalha espiritual, vigilância aí com o que você fala, vigilância no seu comportamento, vigilância com o que a gente assiste, vigilância nas nossas atitudes, vigilância. Por quê? Porque isso é importante na vida espiritual. A oração e a vigilância. Por quê, irmãos? Porque o diabo, a Bíblia diz, eu estou falando de batalha espiritual, o diabo anda ao nosso derredor. Vou usar esse texto, pega a tua Bíblia aí, por favor. Bota aí, Fernanda. Deixa eu botar aqui 1 Pedro, deixa eu ver aqui o texto, deixa eu escolher aqui, porque Deus falou aqui o meu coração. 1 Pedro, deixa eu achar o texto aqui para vocês. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz 1 Pedro 5, 8. Você que está aí comigo assistindo, você que está nessa escola dominical comigo aqui, olha o que diz 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo... Vê se o pastor está falando alguma coisa demais. Não estou falando nada demais, gente. Estou falando o que está na Bíblia. Olha 1 Pedro 5, 8, diz assim: sejam sóbrios, tá? Deixa eu explicar o que é uma pessoa sóbria. Sóbrio é o contrário do ébrio. O ébrio é uma pessoa que está bêbada, que está sob efeito de droga, que está sob efeito de algum tipo de um sedativo, que está fora de si, tá? Mas o sóbrio não, o sóbrio é uma pessoa sensata, sabe o que está fazendo, está consciente. Sejam sóbrios, vigiai, marque na sua Bíblia, sejam sóbrios, sejam sensatos, sejam conscientes, vigiai. E por que eu tenho... percebe que Pedro vai usar o termo vigiar? Porque o diabo... Por que eu tenho que vigiar? Nesse campo de batalha, eu tenho que estar alerta. Porque o diabo, vosso adversário, ou seja, Pedro disse que o diabo é um ser real. Tá? Cuidado com essas histórias que o diabo não existe. Cuidado, hein? Porque Pedro diz que o diabo é real. Tá? Subentendemos isso. E ele é nosso adversário, então ele é meu adversário e teu adversário, alguém que quer te fazer mal e quer me fazer mal, anda em derredor, tá? Cercando-nos, bramando como leão, sabe? Pedro vai usar a figura de um animal que está em busca de uma presa. E quem é? E você já viu um programa, desses programas Discovery, Mundo Animal? O leão, na maioria das vezes, ele consegue pegar sempre aquelas presas mais fracas, mais doentes, tá? O rebanho consegue correr, mas ele consegue pegar sempre aquela que é desprevenida, tá? Então anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, gente, é importante nós pensarmos que nós estamos num campo de batalha e tem um inimigo à espreita, gente, à espreita, como um leão em busca de uma presa. Você já viu o programa? Qualquer dia desse você assiste um programa desse de animal e vê como que o leão faz para buscar a sua presa. Ele fica à espreita, passa horas ali esperando o momento certo do descuido da presa para abocanhar aquela presa. Assim é Satanás, gente. Ele fica à espreita, ele não tem pressa. Nós somos apressados. O diabo não. Ele vai ficar ali à espreita, esperando o momento da falta de vigilância. Quando faltar a vigilância, ele ataca. Tem alguém me entendendo? Tem alguém compreendendo o que eu estou ensinando aqui nessa manhã? Eu queria tanto estar na igreja aqui, mas eu estou aqui em casa, mas a palavra está sendo transmitida. Você está entendendo o problema disso? A vigilância, gente. A vigilância, eu tenho visto nesse decorrer da minha caminhada cristã, aos poucos anos que tenho como crente, eu tenho visto muitos crentes faltando vigilância,
caindo por falta de vigilância, pessoas que eram bênção de Deus, que hoje estão arrasadas, acabadas. Sabe por quê? Faltou vigilância com relação às atitudes dele dentro da igreja, faltou vigilância com relação às atitudes dele com o seu pastor, faltou vigilância com relação às atitudes dele dentro de casa. E sabe o que aconteceu, gente? Uma pessoa que tinha tudo para dar certo, como Sansão, deu tudo errado. Verdade. Sabe por quê? Porque faltou vigilância em Sansão. Então a gente precisa entender que às vezes a gente tem muito talento e pouca vigilância. Então a gente precisa estar muito atento a isso, gente. Muito atento, cuidado, para o talento não ofuscar a tua vigilância. Verdade. Seja vigilante. Vigilância na vida espiritual é fundamental. Fundamental, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, gente, o diabo é astuto. A Bíblia diz que nós temos que vigiar em oração contra as astutas ciladas do diabo. Na nossa revista, vai falar sobre algumas dessas astúcias, tá? O diabo é astuto demais, né, gente? Quem pensa que o diabo é bobo, tem gente que pensa que o diabo é bobo. O diabo não é bobo, não. O diabo é astuto. Ele é astuto, gente, é esperto. Ele não é sábio. Sábio é Deus, a própria sabedoria. O diabo não. O diabo é astuto, é sagaz, é esperto. O diabo é malandro, é aproveitador. Então a gente tem que ficar muito ligado com o diabo. Muito ligado mesmo. Tá? E aqui na nossa revista, nossa revista aqui o autor tá de parabéns, quem comentou essa revista aqui nessa lição, tá de parabéns, porque ele elencou aqui pelo menos, deixa eu ver aqui, pelo menos 7 astúcias do diabo. Olha, quem tem a revista, marque isso aí, porque é muito profundo, é pena que o tempo aqui não dá para falar, mas ele elencou aqui, por exemplo, o diabo gosta de confundir a mentira com a verdade. Tá? O diabo gosta de confundir a mentira com a verdade. Então, muito cuidado com aquilo que algumas pessoas pregam em nome de Deus. Porque, de repente, possam estar fazendo por influência diabólica. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Alguém pode pregar a palavra de Deus influenciado pelo diabo? Claro! Claro! Claro. E o diabo se acha, gente, entre nós aqui, eu estou muito à vontade com vocês aqui nessa manhã. Você acha que o diabo vai se apresentar com um garfo na mão? Com 2? O diabo nem é assim. Essas figuras são criadas pelo homem, de um ser com chifre, um garfo na mão, uma cauda, todo vermelho. Isso é uma figura criada por homem. O diabo é um espírito. Os demônios são espíritos. O espírito não tem forma. O diabo não vai se manifestar dessa maneira. O diabo é esperto. O diabo vai se manifestar de maneira que a gente tentando nos enganar. Então a gente tem que estar ligado, porque às vezes o diabo pode se apresentar até pregando a palavra. A Bíblia diz, Paulo nos ensina sobre essa questão, que os anjos maus podem até se transfigurar em anjos de luz para nos enganar, gente. Verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão de batalha espiritual. Tá? Tem um texto da Bíblia, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, porque ao vivo assim, né, vem uns textos na nossa mente para falar para vocês assim, e a gente não tem a Bíblia toda guardada na cabeça, mas vem uns textos assim tão fortes, né? Pega aí tua Bíblia, 1 Timóteo, bota aí, Fernanda, capítulo 4, pega aí tua Bíblia, você que está, isso aqui, gente, não estou aqui me envaidecendo de forma nenhuma, mas isso aqui é um seminário de batalha espiritual, né? Que os pastores ensinam nos cultos de doutrina, os seus pastores. Nós não precisamos trazer uma figura lá dos Estados Unidos, vai vir o grande fulano de tal, mestre em batalha espiritual. Pare com isso! Tem umas igrejas bobas, grande, vamos trazer o apóstolo tal, forte em batalha espiritual. Pare com isso! As coisas bobas, sabe? Eu me revolto com algumas coisas dentro da igreja evangélica. Eu me revolto com alguma coisa dentro da igreja. Vamos fazer um seminário forte, batalha espiritual. Batalha espiritual está aqui na Bíblia. Os pastores têm ensinado isso nos cultos de doutrina da igreja.
E a gente cria os misticismos. Aí entra um homem dentro da igreja, cheio de pompa, dizendo-se mestre em batalha espiritual. Que mestre em batalha espiritual? Batalha espiritual está aqui na Bíblia, ó, para a gente aprender aqui. Vamos lá então. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Acompanha comigo aí. Mas o Espírito, percebe que é o Espírito Santo, está em letra maiúscula aqui, 1 Timóteo 4, botou aí, Fernanda? Botei. Tá, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos seria o quê? Os momentos finais, tá? Apostatarão seria abandono da fé, né? Abandono da fé, alguns da fé, dando ouvidos a quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina é ensino. Ensino que viriam inspirados pelo diabo. E você acha que, não, pastor, isso aí está falando sobre magia. Não. Possa ser que dentro da igreja evangélica, muitos homens que se dizem homens de Deus estão transmitindo ensinos heréticos, demoníacos para a igreja. Olha o que eu estou falando. Acompanhe comigo o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, acham que estão certos no que estão ensinando. E ensinando mentira, heresia, influenciados por Deus, pelo Espírito Santo? Não, por demônios. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque nem tudo que se fala em nome de Deus vem de Deus, gente. Os falsos profetas sempre existiram, desde o Antigo Testamento até agora. E quais são os falsos profetas? Aqueles que ensinam as mentiras. Ensinam mentiras em nome de Deus. Falam algo que Deus não disse em nome de Deus. Esses são os falsos profetas. E ensinam a igreja um monte de heresia, um monte de mentira, um monte de coisa que a gente pensa que vem de Deus e não é. É uma coisa demoníaca, é maligna, sabe? E aí a gente vê esse misticismo dentro da igreja, esse sincretismo dentro da igreja. O que é sincretismo, pastor? Me ensina isso. Sincretismo é mistura de religião. Aí você entra em algumas igrejas evangélicas, você não sabe se você está no centro de macumba, de um candomblé, ou se você está numa igreja evangélica. Porque se chegar lá, os caras estão tudo de branco, vestido de branco, mandando pessoa levar arruda para casa, levando sal grosso para casa, mandando levar rosa para tirar o demônio que está dentro de casa. Aí você olha e você, que é isso? Isso é igreja evangélica? Não, isso parece mais umbanda, candomblé, sei lá o quê. Sinagoga também. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado, gente. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouquinho alguém vai querer me condenar aqui. Muito cuidado com essa questão de batalha espiritual. Então o diabo, é pena que o tempo é pouco para a gente falar de um tema tão interessante, mas o diabo ele deturpa a verdade, ele distorce a palavra de Deus, tá? Então a gente precisa ter cuidado. O diabo deturpa as escrituras, tá? Ele dissimula e induz a dissimulação, ele deturpa a escritura, ele distorce a palavra. Tá? Então cuidado, porque o diabo não vai aparecer com garfo, às vezes o diabo aparece com terno e gravata e com Bíblia na mão. Uma pessoa inspirada pelo diabo, pregando mentira, ensinando mentira, profetizando mentira. Como é que a gente sabe uma pessoa que é de Deus que não é? É aquilo que ele ensina. Se está nas escrituras, se tem base bíblica, se realmente Deus disse isso. Então nós precisamos entender que na batalha espiritual nós temos que estar ligados, porque a gente às vezes é ignorante com relação a isso, e o diabo está entrando no arraial evangélico, o diabo está entrando no meio do povo de Deus, e nós precisamos estar alertas, muito alertas, tá? Outra coisa importante, dissimular e induz a dissimulação, fazer falsos sinais, milagres. Não, pastor, mas e os milagres? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Milagres também podem acontecer falsos sinais. Jesus ensinou que no final dos tempos os falsos profetas fariam sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Então não se deixe levar por sinais. Porque fulano foi curado aqui, porque aqui tem milagre, porque aqui acontece. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite tão maravilhosa. Nessa manhã, a Fernanda está me ajudando aqui, eu estou no calor aqui, porque falar desse tema mexe comigo, irmão. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você, milagres não autentica ministério de ninguém. Milagres, existem diversas fontes de milagre, a gente tem que ter cuidado. Se você ligar agora em uma TV, você vai ver que fulano de tal, em outra religião, está dando testemunho de milagre. Milagre não autentica ninguém. O que autentica um homem ou mulher de Deus? Sua vida, seu caráter e a mensagem que este prega. Aleluia. É isto que autentica. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Jesus deu testemunho de um homem. Jesus não deu testemunho de Elias, que fez muitos milagres. Jesus não deu testemunho de Eliseu, que fez muitos milagres. Mas Jesus deu testemunho de João Batista e disse que dos nascidos de mulher, nenhum tinha sido maior do que João Batista. E João não realizou nenhum milagre. Nós não temos nenhum milagre registrado de João Batista, mas João pregava a mensagem verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Amém, Jesus. Então nós não podemos ser levados por sinais, porque abrimos lá, ligamos a TV e vimos que naquela denominação, olha, acontece um monte de milagres. Deixa eu te falar uma coisa, e milagres não deve ser usado para promover nenhuma denominação. Milagres não devem ser usados para promover apóstolo, para promover bispo. Jesus nunca quis isso, muito pelo contrário. Quando ele curava, ele ainda chamava as pessoas e diziam para elas: não fale para ninguém, não conte a ninguém, vai para a tua casa, fala para os teus. Hoje virou uma plataforma, milagres virou uma plataforma para promover igrejas e pastores. Ei, que Deus nos guarde, que o sangue de Jesus seja sobre o seu povo, que o sangue de Jesus seja sobre a sua igreja. Aleluia. Que Deus nos guarde desse mal, que Deus nos guarde disso. Nós temos que ser conhecidos não pelos milagres, mas devemos ser conhecidos pela mensagem que pregamos. Porque o que converte as pessoas não é milagre, o que converte é a palavra, o que converte é a mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã. Fica ligado comigo aqui nessa manhã, porque eu tenho que falar o que Deus está botando no meu coração. Nenhuma geração experimentou tantos milagres do que a geração que saiu do Egito. Eles viram o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu fogo, viu terra se abrir. Eles viram carne, viram agir. Nenhuma geração experimentou mais milagres. E somente daquela geração, 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Caleb, ninguém mais. Verdade. Milagre não liberta ninguém, gente. Milagre não converte ninguém. Se milagre convertesse, convertia aquele povo de Israel que saiu do Egito. Mas Deus tirou o povo do Egito, mas Deus não conseguiu tirar o Egito do coração daquele povo. Eita, Jesus. Milagre não liberta ninguém. A gente tem que ter cuidado com essas questões de milagres estupefatos. A gente quer ver coisas grandes acontecer. Coisas grandes, quer coisas maiores, quer milagre maior do que uma conversão, do que uma pessoa ouvir a mensagem e aceitar Jesus e se converter a Jesus Cristo. Isso é o maior milagre que pode acontecer. Verdade. Mudança de vida, né? Isso é mudança de vida. O que a gente não vê em muitas dessas igrejas. As pessoas estão lá, mas continuam com as mesmas práticas. Verdade. Alguém está me ouvindo aí, está dando glória a Deus? Aleluia. Alguém está me ouvindo? Então, a gente precisa entender que o diabo é acusador. O diabo gosta de causar confusões, fazer acusações. Está tudo na tua revista. O diabo gosta de promover ideologias anticristãs. O diabo trabalha na mídia. O diabo trabalha nos grandes ministérios, no Ministério da Educação, sabe? Moldando apostilas e livros que distorcem a verdade de Deus em mentira. O diabo trabalha nos grandes ministérios, gente. O diabo trabalha nas grandes secretarias. O diabo trabalha lá no Congresso em Brasília, tá? Elaborando, influenciando homens e mulheres a fazerem leis que desagradam a Deus. O diabo trabalha nessas esferas. Então, e nós como crentes, nós precisamos estar ligados com isso, sabe? Às vezes o diabo trabalha nas novelas, nos filmes,
E ali está trabalhando, forjando ali uma ideologia, forjando um comportamento. Cuidado, do quinta-feira, fica ligado que quinta-feira eu vou falar para os pais o perigo da influência da TV, da internet, no comportamento do seu filho, nas atitudes do seu filho. De repente ela está moldando esse comportamento e por trás dessa internet, por trás dessa rede de televisão, por trás desse canal, por trás dessa série, tem uma força maligna querendo destruir tua vida e tua família. Isso é batalha espiritual, gente. Tem alguém me assistindo aí? Deixa eu beber uma água, dá um glória aí, se você estiver entendendo. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar aqui, que eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Pode comentar. Aleluia. Os irmãos aí em Teresópolis estão atentando aí, tá dando para a minha voz chega aí para vocês bem? Então, dá um glória aí. Deixa eu ver se está chegando aí, se estão compreendendo o que eu estou ministrando aqui. Eu sei que de repente essa palavra não agrade a todo mundo. Tá? Eu sei que de repente alguém pode dizer, não gostei do pastor Luciano, não gostei da forma dele. É a minha forma, é o jeito, e eu respeito todo o seu direito de não gostar, tá? Mas é a maneira que eu tenho de ministrar a palavra de Deus. Bom, então, gente, nós vimos que o diabo é astuto, que o diabo, ele não é bobo não, ele trabalha e nós temos um conflito contra o reino das trevas, está no tópico 2, número 2. Tópico 2 diz assim: Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, já falei sobre isso nos cultos passados. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Não é isso, Fernanda? O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual e ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, gente, preste bem atenção o que o autor da revista está nos ensinando. Preste bem atenção. Que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, tanto no campo individual, pessoal, quanto igreja. Tá? Então deixa eu falar uma coisa. Significa dizer que lá no seu trabalho, existe uma batalha espiritual contra você. Tá? Na sua casa, na sua família, tem uma guerra espiritual ali. Existe uma batalha espiritual para destruir tua família. Na igreja, como crentes lá na igreja, na comunhão, nós temos que vencer batalhas espirituais. Agora nós temos que lembrar o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós temos que lutar contra as forças do mal que estão imperando, talvez, sobre algumas pessoas e te atingindo. Então nós não podemos guardar ressentimentos, raiva, rancor. Porque por trás da atitude daquela pessoa, possa ser que seja uma influência maligna. Eu não estou dizendo e isentando as pessoas de culpa, dizendo que tudo que acontece é as pessoas, são as pessoas. Não. Possa ser que por trás da atitude dela, existe uma força diabólica trabalhando para que isso aconteça. E por isso a gente tem que estar ligado. Tá? Deixa eu falar uma coisa para você, já que nós estamos falando de batalha espiritual, e a gente precisa estar muito atento a isso, e eu já tive algumas experiências, sabe, de pessoas que o seu casamento estava sendo destruído por obras de feitiçaria, que estavam sendo feitas contra uma família, para destruir o casamento. E alguém pode dizer assim: pastor, peraí, pastor. Obra de feitiçaria atinge crentes? Olha, se não der brecha, não. Se tivermos na posição como crentes, não. Se tivermos fortalecidos no Senhor, não. Agora, se dermos brecha, se o diabo encontrar legalidades, ele vai entrar. Ele vai invadir. E ele vai tentar destruir. É por isso que a vigilância. É por isso que a gente tem que estar vigilante.
Obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, não atinge crente. Mas se estiver na posição, buscando a Deus em santidade, em temor, em oração, tal. Agora, aqueles crentes descuidados, que não oram, não têm vida de oração, não vigiam, não leiam a palavra, não meditam na palavra, pouco vai na igreja. Meu irmão, o diabo entra. Por quê? Porque se você se enfraquece espiritualmente, automaticamente as brechas vão começar a surgir. Automaticamente as brechas vão começar a surgir. E acaba que o diabo vai se utilizar dessas brechas para atingir sua casa, sua família, seu lar. Por isso eu volto aqui à palavra. Se nós estamos em guerra, há uma batalha muito grande e nós precisamos ter essa preocupação, tá? Essa vigilância. Tá? Então, se alguém se levantou contra você, não fique com raiva desta pessoa. Ore a Deus, diga, Senhor, não é ela, mas é uma força que está tentando contra a minha vida. E eu quero orar em nome de Jesus, repreender este mal. Né? Lembra de Pedro? Quando Jesus ia para a cruz, Pedro se opõe e diz, Senhor, não faça isso e tal. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Não significa dizer que Satanás tinha tomado Pedro. Não, Pedro não estava endemoniado. Pedro não estava endemoniado. Mas Jesus entendeu que aquela palavra de Pedro tinha uma origem no inimigo, que talvez estava influenciando de alguma maneira a Pedro. Nós precisamos ter cuidado. Às vezes, dentro de casa, falta vigilância numa briga, por quê? Porque tem que entender que às vezes a atitude daquele homem possa ser que ele esteja influenciado por um mal. Não significa dizer que ele esteja endemoniado. Nem todo mundo fica endemoniado, nem todo mundo incorpora, um demônio incorpora em todo mundo, mas possa haver uma influência. Uma influência. Eu lembro, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui na casa de uma pessoa orar, eu lembro disso. Fui na casa de uma pessoa orar e a criança não parava de chorar. A criança não conseguia ficar no colo da mãe de forma nenhuma. Ia para o colo da mãe, a criança ficava chorando desesperadamente. Uma loucura. E a mãe teve a criança há pouco tempo, já estava entrando em depressão por causa disso, porque a criança ficava quieta no colo das pessoas. Mas quando ia para o colo da mãe, aquela criança chorava copiosamente. Copiosamente. E quando nós chegamos lá, eu entendi pelo Espírito que era algo espiritual, que havia uma influência perturbadora sobre a criança para afligir a família e a mãe. E aí nós repreendemos aquele mal em nome do Senhor e aquela criança ficou liberta, curada. O diabo que estava afligindo aquela criança foi repreendido. Uma pessoa que estava lá então a gente precisa entender que existe essa batalha espiritual muito grande. O diabo, ele aflige as pessoas, ele oprime as pessoas, tá? Ele sabe como oprimir pessoas, ele sabe como te atacar, o que te aflige, e é nessa área que ele vai tentar te atacar, é nessa área que ele vai tentar te afligir. Então você fica muito atento aí, em nome de Jesus. Vamos para o nosso último tópico. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus aí? Bota aqui, Fernando, uma água para mim. Olha, eu estou indo para o último tópico, hein? Eu estou vendo aí que tem um povo comigo aqui, graças a Deus, vocês não foram embora, né? Mesmo não tendo nenhuma qualidade assim de transmissão, mas é a palavra de Deus, né? E eu estou vendo esse povo participando aqui, enquanto a Fernanda foi buscar uma água lá para mim, estou vendo aqui Lorena dando glória a Deus, irmã Marina Firmino aqui, Fernanda Lugão, Lorena, esse povo que ama a escola dominical, irmã Kátia está dando glória a Deus, está dando para aprender sobre esse tema tão importante, mesmo em tão pouco tempo. Vocês estão conseguindo aprender. Estou vendo aqui meu querido William. Que bom, William. Você está com a gente aqui estudando a palavra. Beto Camarinha está com a gente. Olha lá, Márcio Carvalho, Fernanda. Márcio está com a gente. Márcio, tá bom o estudo de hoje aí na escola dominical? Estão aprendendo sobre um tema tão importante, né, Márcio? Estou vendo aí irmã Mariana. Mariana que vai estar cantando hoje na igreja, né, Mari? Deus abençoe. Minha querida Kelly está com a gente também, Risete está aqui com a gente, Cláudia Melim,
Tô vendo que o povo tá aprendendo, tá estudando a palavra aqui. Felipe Evangelista, que bom, Felipe. Deus abençoe você, irmã Raquel. Vamos agendar para vocês cearem, tá bom? Falar com o Eliseu para vocês cearem. Eliseu tá falando estudo abençoado. Irmã Cláudia Furtado tá dizendo aqui muito claro. A irmã Norma, tá gostoso, né, irmã Norma? Estudo da palavra de manhã cedo, é bom estudar a palavra de Deus, estudar a mensagem. Felipe tá dizendo que tá ótima qualidade, que bom. Fico feliz por isso, fico muito feliz de poder transmitir para vocês a palavra. Tem tanta coisa importante na revista que não dá tempo. Então, como eu só tenho alguns minutinhos a mais, eu quero ir para o último tópico, que fala sobre as armas espirituais indispensáveis para o crente. Eu estou vendo aqui, eu não sei se é a Júlia que está aqui, Júlia Alfred, eu não sei se o Marcos está usando o telefone dela, ou se é a Júlia mesmo que está aqui com a gente. Deus abençoe se for a Júlia, se for alguém. Deus abençoe, Júlia, prazer, tá? Bom, gente, vamos, até a minha querida Nádia Abreu está aqui também participando desse estudo, desse seminário, né? Para nós, né? Glória a Deus por isso. Bom, gente, tópico de número 3, para a gente finalizar nosso estudo, é armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos falar um pouquinho sobre essas armas. Então nós aprendemos que nós precisamos orar e vigiar. Ou vigiar e orar, eu até preferia isso. Vigiar e orar. Primeiro vigia e depois ora. Né? E precisamos estar atentos ao inimigo, atentos às artimanhas do inimigo, tá? E agora, para encerrarmos, tópico de número 3, as armas espirituais indispensáveis para o crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Tomai toda a armadura, ou seja, nós temos que nos vestir desta armadura por completo, como um soldado de Roma que tinha uma armadura completa para a guerra, tá? Então o soldado que ia para a guerra no exército romano, ele tinha proteção para a cabeça, proteção para os pés, proteção para os órgãos vitais com a couraça, proteção com o escudo, que é o escudo longo, retangular. Ele tinha a espada, que era um instrumento de ataque e defesa. Então, você tem um cara ali armado para a guerra. E Paulo, olhando para o soldado militar romano, Paulo volta os seus olhos para o campo espiritual e diz assim, inspirado por Deus, assim é o soldado de crente, soldado cristão. Aleluia. Ele também precisa estar armado, preparado para a batalha. Tá? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, tá? Mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, gente, essas armas que eu vou falar agora de uma forma muito objetiva, essas armas que nós precisamos, irmã Marina está aí participando, meu querido Bruno Teodoro, essas armas, irmãos, que nós precisamos na batalha espiritual, elas vêm de Deus, tá? Abre a tua Bíblia, rapidinho, bota aí, Fernando, 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios, capítulo 10, 4. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4. Olha o que diz a palavra. Porque as armas, olha mais uma vez Paulo falando de guerra e fazendo uso de armas. As armas da nossa milícia ali é campanha militar. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são humanas, mas sim poderosas e vêm ou em Deus, ou seja, as armas que a gente faz uso na guerra espiritual, elas não são humanas, mas elas são poderosas. Aleluia. E elas vêm de Deus. Aleluia. Para destruir
fortaleza. Ou seja, fortaleza aí é a força do inimigo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Deus nos dá armas. Felipe, que está me assistindo, irmã Cecília, Deus nos dá armas espirituais. Essas armas não vêm aqui da terra. Essas armas não tem em lojas de armas para vender. Essas armas são espirituais. E elas vêm de Deus. E elas são poderosas para destruir o inimigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom, gente, eu costumo dizer e vou dizer outra vez. Nós temos hoje, por exemplo, o exército dos Estados Unidos tem as armas mais sofisticadas de guerras do mundo. Eles têm armas tão poderosas que o mundo treme diante deles. Mas se pegarmos a arma mais poderosa do exército americano, ela não poderá fazer nada contra o diabo. Nada, absolutamente nada. Não atinge o inimigo. Atinge pessoas, atinge o exército de pessoas. Mas no campo espiritual, essas armas bélicas não têm valor, não podem destruir o inimigo, mas a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, vou repetir, a igreja do Senhor, ela é munida de armas tão poderosas que os demônios tremem diante da igreja. Aleluia, obrigado, Jesus. Oh, glória, dá até vontade de falar em língua estranha, oh meu Deus, aleluia. Senhor, aleluia. A igreja tem essas armas, elas estão à disposição da igreja do Senhor. Só do último tópico da revista, as armas, tá? Não é no sentido geral, tá, gente? Paulo não vai aqui em Efésios falar sobre todas as armas espirituais. Mas Paulo vai falar sobre algumas delas. Por exemplo, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então aqui, uma das peças da armadura que precisamos ter é a integridade, caráter, tá? Essa é uma arma poderosa. Para vencer o inimigo, a gente tem que andar na verdade. Oh, meu Deus. Tem que andar na integridade. Se andar na mentira, você vai ser ferido. O diabo vai te atingir. Então, crente precisa estar armado com a verdade. É andar na verdade. Andar em sinceridade. Andar em integridade. Com isso, você está protegido. Em algumas áreas. Deu para entender? Então, a primeira peça da armadura é cingir os lombos, tá? Os lombos, tá? Era uma peça usada exatamente para dar estabilidade ao soldado e para ele colocar as outras armas ali. Então nós precisamos entender que nós temos que estar vestidos da verdade. Isso fala em andar em verdade, andar com integridade, fugir da mentira, viver uma vida honesta. Isso é uma arma, irmãos. Isso é uma arma contra o inimigo. O inimigo quer encontrar em nós a mentira, a fofoca, a calúnia. O diabo quer encontrar, e se ele encontrar isso em nós, ele nos atinge. Mas se nós andarmos na verdade, ele não vai nos atingir. Aleluia. Então nós vamos vestir a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? Justiça aqui refere-se à justiça de Cristo, né? E à retidão do soldado. Que tem tudo a ver com essa peça primeira, tá? Aí nós vamos calçar dos pés. O soldado romano, ele precisava estar com os pés calçados. Preste bem atenção, isso é muito forte. É pena que o tempo é pouco. Todo soldado, para ir para o campo de batalha, ele tinha sandálias. Os soldados romanos, preste atenção nisso, isso é muito forte. Ele tinha sandálias de couro, que eram amarradas na canela, para dar firmeza a essa sandália. Na sola dessa sandália do soldado romano, tinham pontas de ferro. Para quê? Para que se ele tivesse que enfrentar terrenos íngremes, ou empunhar uma espada contra alguém, ele fincava o seu pé no chão, isso daria a ele estabilidade. Não ia escorregar. Ele não escorregaria. Eita glória! Meu Deus, alguém, Fernando entendeu aqui. Tem muito crente sem sandália. Escorregando aí. Não para em pé, vive escorregando. Por quê? Tá faltando o quê? A sandália. Aleluia.
calçado os pés na preparação do evangelho. Então ele precisa ter essa firmeza, e essa firmeza vem por quê? Pelo evangelho, tá? O evangelho proporciona, essa palavra vai proporcionar firmeza. Então tá faltando o quê? Palavra. Eita, Jesus. Por que tem muito crente aí, meio lá, meio cá, meio barro, meio... Cadê a firmeza? Tá faltando sandália em muitos crentes, não são firmes. Agora nessa pandemia, um monte de crente perdeu a firmeza. Por quê? Porque anda descalço. Eita, glória. Tá descalço, tá sem sandália. Tem alguém me assistindo aí? Aleluia. Tem que estar vestido com a sandália, calçado os pés, na preparação do evangelho. Esse evangelho tem que ser a base. Aleluia. Meu Deus, tem alguém me assistindo aí? Tem alguém me assistindo dando glória a Deus aí? Crente não pode ir para a guerra descalço. Aí eu lembro, né, quando nós estudamos a guerra do Paraguai, essa guerra que aconteceu, uma das maiores batalhas que o Brasil esteve envolvido, né, a guerra do Paraguai. Na guerra do Paraguai, o Brasil teve o seu exército muito reduzido, porque perdeu muitos soldados. E então decidiu-se que os escravos, que na época ainda eram escravos no Brasil, deveriam se alistar para lutar pelo Brasil no exército, com a promessa de que se o Brasil vencesse a guerra, os escravos brasileiros teriam a sua abolição decretada, o que não aconteceu, infelizmente. Mas, por que eu quero falar sobre isso? Porque os escravos, eles viviam descalços. A condição social deles não lhe dava o direito de usar uma sandália, de usar um sapato. Então o escravo alforriado ganhava um sapato para vestir e aquilo autenticava que ele era um escravo liberto. Mas os escravos das senzalas, eles só viviam descalços, eles nunca tinham usado um calçado. Quando eles foram para a guerra, eles recebiam coturnos para lutar. Só que quando eles botavam o coturno nos pés, aquilo lhes incomodava, machucava. E aí eles não conseguiam andar com aquilo, arrancavam os coturnos e iam descalço para a guerra do Paraguai. Sabe o que acontecia? A maior parte deles morreram, porque não tinham proteção suficiente para a guerra. Alguém está me entendendo isso? Tem que se acostumar a colocar as sandálias, calçar os pés no evangelho, aleluia, firmeza na palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí tem alguém me assistindo aí, gente? Por que tanto crente está escorregando, gente? Por que tem tanto crente escorregando? Parece que está andando num pântano. Escorrega, levanta, escorrega, levanta, escorrega, levanta, gente. O que está acontecendo com esse crente que não tem firmeza? Falta calçar os pés na preparação do evangelho. Falta firmeza na palavra. Aleluia. Eu ia falar um negócio aqui, nem vou falar, vou ficar quieto aqui. Tem alguém me assistindo? Dá glória a Deus aí se você está entendendo aí. Glória a Deus. Estou vendo os irmãos aqui participando, estou vendo a participação de vocês aqui. Tem que estar firmados, tem que ter as sandálias, tá? Sandálias de soldado, de guerreiro. Soldados para no campo de batalha, o vento sopra, tenta te empurrar para trás, você está estabilizado. As sandálias vão te dar estabilidade, você não vai voltar. Quando empurrar o escudo contra o exército inimigo, eles fincavam a sandália no chão para dar força, para eles poderem empurrar, então eles não escorregavam. Meu Deus do céu, isso é muito forte, gente. Verdade. Isso é muito forte, gente. Eu queria perguntar para você que está me assistindo, você está calçado? Pergunta aí alguém que está perto de você, e aí, está com as sandálias do soldado estão sobre os seus pés? Eu vou esperar você perguntar a alguém que está próximo a você aí. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Vamos lá, porque meu tempo está acabando. Tomando sobretudo o escudo da fé. O soldado também tinha que ter o escudo. O escudo aqui, o termo original, porque preste bem atenção. O soldado romano, ele tinha diversos tipos de escudo, tá, gente? O soldado tinha um escudo que protegia apenas o cotovelo, que era utilizado na luta. Ele poderia manusear a espada com uma mão, e com a mesma mão que manuseava a espada, ele usava o escudo no cotovelo. Então tinha um escudo bem pequeno,
que protegia apenas ele numa batalha usando a espada. O soldado romano, ele tinha um escudo menor, que ele enfiava aqui no antebraço, essa parte, no antebraço, e ele poderia manusear a espada e usar no antebraço um escudo. Mas o soldado romano também tinha, nas legiões romanas, um escudo, que era o escudo daqueles que iam na frente da batalha, que era um escudo maior, retangular, que protegia todo o corpo, inclusive o pelotão que vinha atrás. Então, na frente do pelotão, ia um grupo de soldados com esse escudo enorme, que qualquer flecha que fosse lançada do inimigo, esse escudo protegia todo o batalhão. Aleluia. É esse escudo que Paulo fala que o crente tem que ter. Um escudo que protege todo o corpo. Aleluia. Meu Deus, Aleluia. isso é forte demais, gente. Isso é forte demais. Escudo longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege. E que escudo é esse, pastor? A fé. Paulo diz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé protege todo o nosso corpo, todo o nosso ser. A fé é a confiança que temos em Deus. Fé em quê, pastor? Na rosa? Fé no sal? Fé na vassoura ungida? Fé na ruda ungida? Não. Nós não temos fé em amuletos. Nós temos fé na palavra. Aleluia. Na palavra. O que nos protege é a fé que temos na palavra de Deus. Alguém está me entendendo e está dizendo glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos de amuleto. A igreja de Jesus não precisa de amuleto. Nós já temos a palavra. E a palavra é suficiente para nós. Aleluia. Verdade. Para nós. Para nós. Deixa eu contar uma experiência que eu tive aqui. Nós fomos orar na casa de uma pessoa. Preste bem atenção. De uma dessas igrejas que vendem esses amuletos dentro da igreja. Vende a Arca da Aliança, vende não sei o que, vende um vidrinho com azeite para você levar para casa para botar na comida, ou ungir o marido, tá? Vende óleo que eles chamam de óleo ungido, na verdade nem existe óleo ungido, mas tem umas igrejas aí vendendo óleo ungido. Não existe óleo ungido, existe óleo da unção, e o óleo da unção é usado apenas pelos pastores e presbíteros. Ninguém pode levar óleo ungido para casa para ungir porta, ungir janela, ungir carro, ungir chave. Tá? Então, eu lembro que eu fui na casa de uma pessoa, me chamaram desesperadamente que essa pessoa estava endemoniada dentro de casa, crente, que pertencia a uma dessas igrejas que dá esses amuletos para dentro de casa. Dá não, vende? Vende, né? Dá não, que eles não dão nada. Você vai dar uma oferta especial e vai ganhar esse amuleto. Aí você leva o amuleto para dentro de casa. Aí eu fui na casa dessa pessoa e nós começamos a orar porque ela estava endemoniada e a filha nos chamou desesperada. E nós fomos lá orar por ela, endemoniada dentro de casa. Começamos a orar. Demônio vai e volta, uma tribulação. Aí eu comecei a pedir a Deus o discernimento sobre aquilo ali. Daqui a pouquinho, Deus começou a me revelar o que estava trazendo aqueles espíritos malignos para dentro da casa daquela mulher. E eu comecei a pedir a Deus uma orientação. E eu falava com ela, assim que o demônio saía, eu falava com ela, ei, o que tem aqui? Aí ela me mostrava uns vasos que ela trouxe de uma certa denominação, atrás da porta dela, cheio de óleo. Aí eu botei aqui num saco de lixo. Aí ela começou a me mostrar sal, um sal que ela botava não sei aonde lá. Eu falei, bota aqui nesse saco de lixo. Aí ela começou a me mostrar um monte de apetrechos. Gente, eu juntei um saco de troço dentro da casa dela, de coisas que ela ganhou numa denominação e trouxe para dentro de casa. O demônio só saiu daquela mulher quando eu peguei tudo aquilo e tirei de dentro da casa dela. Isso é muito sério. Isso é muito sério que eu estou falando. Muito sério que eu estou falando aqui. Eu estou dando testemunho que eu estive presente. Não é alguém me contou. Uma coisa que eu estive presente. Então, o que o crente precisa? O crente só precisa disso aqui, gente. É a mensagem. É isso aqui que sustenta a crente. É isso aqui que alimenta a crente. É a palavra de Deus. Capacete da salvação. Diz o texto,
que o capacete era pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, serve para proteger a cabeça. Isso fala da convicção, da certeza da salvação que é produzida pelo Espírito e pela palavra. E nós precisamos estar com a mente voltada ao céu, a mente voltada à palavra, a mente voltada às coisas de Deus. Isso vai proteger a nossa mente. Cuidado para não tirar o capacete. Sabe, o capacete protege o teu cérebro, protege a tua cabeça, que é vital para você. Soldados romanos precisavam de proteção na cabeça, sabe, para não serem atingidos ali. E nós, como crentes, precisamos de proteção na cabeça, no cérebro, na mente, porque o diabo tenta atingir nossa mente com ideologias, com mentiras. Cuidado, enche a tua mente, enche a tua mente com as coisas de Deus, enche a tua mente com a palavra de Deus. Ei, cuidado ao encher a tua mente de coisa ruim. Isso pode fazer com que o inimigo atinja a tua cabeça e te destrua. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, irmãos, cuidado ao encher a tua mente com coisa ruim. Cuidado com essas emissoras de televisão contrárias a Deus, contrárias à fé, que ficam com esses programas levianos, esses programas malditos, esses programas que querem incitar os nossos filhos à homossexualidade. Sabe, um dia desse eu vi, estava no hospital com a minha esposa e com a minha nora, aguardando ela ser atendida, e a TV estava ligada em um canal, em uma emissora de TV, passando um programa nojento, levando a nossa juventude à homossexualidade, uma coisa nojenta, suja. Cuidado, cuidado, não desproteja a tua mente. Ei, fecha os olhos para essas coisas. Só vou pôr os olhos naquilo que me edifica. Cuidado, proteja a tua mente, proteja a tua cabeça, proteja a mente dos teus filhos, a cabeça dos teus filhos. Fazendo o que, pastor? Livrando eles dessas investidas do diabo que quer atingir a nossa mente. Alguém está me entendendo isso? Eu estou falando de batalha espiritual, gente. Estou falando de diabo agora, o diabo não precisa tirar os nossos filhos de dentro de casa e levar para uma rave, para destruir a vida dos nossos filhos. Satanás destrói nossos filhos dentro da nossa casa, se nós deixarmos. Verdade. Alguém está me entendendo o que eu estou falando aqui? Diabo destrói os nossos filhos por meio das redes sociais, por meio da internet, por meio da TV, por meio dos filmes que são lançados, por meio das séries que são lançadas, por meio dos games que são lançados. Ele destrói a mente dos nossos filhos. Ele atinge a mente dos nossos, e não dos nossos filhos apenas, pode ser que atinja a tua mente, pode ser que atinja a mente do teu marido, e a gente precisa estar com o capacete da salvação, com a mente voltada às coisas do céu, às coisas de Deus, às coisas de si. Isso é proteção para a nossa mente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Finalizando aqui, muito obrigado pela sua presença. Eita, o povo abençoado. Povo maravilhoso. Para finalizar aqui, para mim não ficar falando demais com vocês, a imprescindível arma ofensiva, deixei para o final, né? A espada. Finalmente a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira. Eu não sei se pronuncia desta forma, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Oh, meu Deus! Ei, use a palavra. Use a palavra como uma arma poderosa para destruir o mal. Quando o diabo vier com as investidas dele, faça como Jesus lá no deserto. O diabo veio com as investidas, Jesus usou a palavra e disse: está escrito, está escrito, está escrito. Então nós precisamos entender, tá? Que o diabo... Olha, eu até vou usar esse texto. Pega a tua Bíblia aí, bota aí, Fernanda, para a gente finalizar. Eu finalizo aqui, tá bom, irmãos? Finalizo aqui com vocês. Mateus capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 4. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Isso aqui é profundo, não vai embora não.
Fica aqui que eu vou dar uma pincelada nisso aqui, um minutinho, não é muito tempo. Mateus capítulo 4, pega a tua Bíblia aí, tá? Versículo de número 3. Não vai embora não, fica aqui e recebe essa revelação de Deus aí para a tua vida. Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, olha o que o diabo chega para Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Interessante, né? Que o diabo parece ter uma proposta muito interessante. Jesus está com fome, está no deserto, e Jesus tinha poder para transformar pedra em pão. Ele tinha poder para isso. E o diabo parece... Ó, cuidado com os ataques do inimigo. Que às vezes o inimigo se faz de bonzinho. Porque ele chega para Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, manda com que essas pedras transformem-se em pão. Ou seja, dá a entender que o diabo está preocupado com Jesus. Que ele está com fome, que ele precisa se alimentar. E o diabo parece estar até insinuando uma coisa boa. Ó, transforma essa pedra em pão, se alimenta. Em outras palavras, senão você vai morrer. Você precisa se alimentar, meu filho. É isso que o diabo está incitando. Só que por trás dessa palavra, que aparentemente parece ser uma palavra bem intencionada, o diabo quer tirar de Jesus a confiança que Jesus tem em Deus. Porque Jesus entra no deserto para depender de Deus. Aleluia. E quando o diabo incita Jesus a transformar a pedra em pão, o diabo está dizendo assim, em outras palavras: deixe de depender de Deus e faça do teu jeito, da tua maneira. Supre a tua necessidade, supre a tua carência. Mas se Jesus transforma aquelas pedras em pães, Jesus estava deixando de lado a sua dependência de Deus. E ele foi para o deserto para depender de Deus. Aleluia. Aí o diabo entra e tenta roubar de Jesus sua fé, sua confiança em Deus, de uma forma sutil, de uma forma maligna, de uma forma sagaz. Mas Jesus, entendendo a artimanha do diabo, Jesus então vai responder e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus dá uma lambada no diabo. Tá, diabo, sabe de uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Ei, não é só de pão que a gente vive. Eu prefiro ficar na obediência, no temor e na dependência. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, é batalha espiritual, gente. O diabo às vezes não vai apresentar-se com um garfo ou com uma palavra muito... Não, porque às vezes o diabo se apresenta batendo no teu ombro. Sabe? Te aplaudindo, te elogiando. E por trás daquele elogio tem algo maligno, tem algo diabólico. Sabe? Muito cuidado. Fiquemos ligados com Deus, ligados com o Senhor, porque a batalha espiritual, sabe de uma coisa, Fernanda? A batalha espiritual, ela é muito grande. Quem pode dizer glória a Deus aí? Quem está aprendendo aí, diga glória a Deus aí. Ai, gente, olha, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Muito feliz mesmo com a presença de vocês. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora, nessa manhã de escola dominical. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado pela paciência. Deixa eu falar uma coisa. Se você gostou dessa aula, você que está me assistindo gostou dessa aula, compartilha. Quando terminar aqui, você compartilha com alguém essa palavra. Manda para alguém. Diga: olha, assiste aí sobre batalha espiritual. Sabe? Que vai ser bênção. Nós vamos orar. Orar para que Deus... Eu queria convidar você que está agora aí, para a gente orar pela nossa vida espiritual. Pela minha vida espiritual, pela tua vida espiritual. Nós estamos numa batalha muito grande, mas eu vou pedir junto com você, para que Deus venha nos revestir dessas armas poderosas para vencermos o inimigo. Eu convido você, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus,
Nós estamos finalizando essa escola dominical, meu Deus, meus irmãos que estão me assistindo no Facebook. Oh, Deus, que o Senhor venha nos revestir. Seja este um jovem, um irmão, uma irmã, um ancião, uma anciã da tua casa, um obreiro, um membro da igreja, um novo crente. Pai, revista cada um de nós com teu Espírito. Nos dá poder, Senhor, para vencermos nesta guerra espiritual tão intensa, Pai, tão ferrenha. Que as armas do Espírito estejam sobre nós. Que as armaduras de Deus estejam sobre cada um de nós. Ó Deus, coloca as sandálias nos nossos pés, Senhor, nós precisamos. Ó Senhor, cinge os nossos lombos com a couraça. Ó Deus, nos dá, Senhor, o escudo, o capacete, a espada, Senhor. Que possamos fazer uso dessas armas, desse campo de batalha, Senhor. E que possamos sair vencedores para a glória do teu nome, Senhor. Ser o Senhor, nosso general, que vai à frente nessa guerra. Que nos dá vitória nesta batalha, Senhor. Ajuda a tua filha nesta guerra, teu filho nesta guerra. Me ajuda, Senhor, nas nossas batalhas como igreja, nas nossas batalhas pessoais. Que o Senhor nos dê vitória e que o teu nome seja glorificado em tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Das tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.